É, tem visitante lá hoje. É uns bichinhos meio estranhos, né? Mas são visitantes, né? Aqui não tem bicho estranho, não. Tem visitante, gente boa. Tem 2 visitantes aqui, glória a Deus. Queria recebê-los com muito carinho. Hoje nós temos a nossa irmã Elizabeth, que está conosco. Cadê? Está aqui, aleluia. Metodista no Areal. Ah, é no Areal? Que bênção. Glória a Deus. Está passeando, né? Tá, glória. De vez em quando. E a nossa irmã Gabriele. Cadê a Gabriele? Gabi! Eita glória! Vamos aplaudir a Jesus pela vida das nossas amadas visitantes, sempre que podem, estão aí conosco. Deus abençoe a vida de vocês, viu? E nós vamos então, queridos, ouvir a palavra de Deus nessa noite. Eu estou com uma palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje nós tivemos 2 surpresas. A primeira surpresa é que não seríamos nós ministrando louvor, seria o Ministério de Louvor, lá de Retiro Poético, mas não puderam estar conosco, e só fui saber hoje. E o pastor Ricardo Bessa, que hoje estaria ministrando a palavra, já esteve aqui algumas vezes, mas o Ricardo Bessa me avisou já há uma semana atrás, né, porque aconteceu o imprevisto lá, então ele não tinha como desmarcar, mesmo já tendo marcado comigo, mas me avisou com antecedência. Então, quando vocês virem o pastor Ricardo Bessa aqui pregando de novo, saibam que ele foi responsável, avisou com antecedência, e ele ficou muito triste. Ele estava com saudade da igreja, queria estar aqui ministrando. Mas, para quem não tem o Bessa, vai nós, né? Vamos nós, vamos lá. Estava lá no monte, como eu falei, recebi uma palavra de Deus ao meu coração. Deus ministrou muito ao meu coração, tenho certeza que vai ministrar ao seu também. Eu gostaria só de fazer menção, a gente tem algumas pessoas com a gente aqui na live, a nossa irmã Isis, né, está se recuperando de uma cirurgia, então está com a gente aqui na live. A Daiane, o Moisés, né, a família toda estão viajando, mas estão aqui cultuando conosco através da live também. Nossa irmã Maurina também está se recuperando da cirurgia, está aqui com a gente. Tem uma irmã aqui, irmãos, muito especial. Todas são especiais, mas a irmã Regilene, ela é lá do Espírito Santo. Na verdade, ela era lá de Campo do Coelho com a gente, depois, né, ela acabou se mudando, e agora ela está lá no Espírito Santo. E ela fala assim: pastor, eu sinto uma falta do nosso culto, porque apesar de lá ela estar na igreja metodista, ela fala que lá é muito mais, vamos falar que é diferente, tá? Não vou falar que é pior, que é melhor, mas ela fala que é muito diferente. Então, tudo aquilo que ela tem vivido lá faz muita falta para ela. A gente tem também a Mariane, chegou agora, ó, a Mariane está aí. Olá, olá, Mariane, a paz. Então, todos vocês que estão aí no Facebook, que estão com a gente no YouTube, sejam muito bem-vindos com a gente para estarem aqui recebendo dessa palavra. Eu recebi também lá um abraço para vocês, tá? Estou transmitindo aqui o abraço do Tonhão. Quem lembra do Tonhão? O Tonhão estava lá ontem e hoje com a gente lá. E ele falou assim: rapaz, eu sou de lá, sou cria daquela igreja, manda um abraço para eles, pergunta se eles ainda lembram do Tonhão. Eu fiquei perdido porque eu não lembro do Tonhão, né? Mas agora eu sei quem é o Tonhão. Então, Tonhão mandou um beijo para o coração de vocês, tá bom? Vamos lá, queridos, nós vamos falar hoje de um tema muito importante, que às vezes talvez você vai falar assim: ah, mas isso aí é óbvio. Pois é, mas eu te garanto que o que nós vamos ouvir hoje não é chover no molhado. Porque a vida, a correria da vida, a hiperatividade, muitas vezes, tem a capacidade de nos fazer se perder daquilo que é óbvio, daquilo que é nítido, daquilo que... Sabe qual é a época que a gente está vivendo agora? Vou falar uma coisa para vocês vão ficar assustados com o que eu vou falar. Essa geração nossa é a geração que está morrendo de fome do lado da mesa do banquete. Guarda isso. A nossa geração, Lucas, é a geração que está morrendo de fome ao lado da mesa do banquete. Porque é óbvio que o banquete está posto, que a mesa está posta, mas a pessoa às vezes não vê a mesa, não percebe a mesa, ou muitas vezes acha que não tem direito da mesa. Tem muita gente hoje fazendo campanha, eu não vou nem falar o nome da igreja não, mas fazendo campanha de 7 semanas, fazendo campanha de não sei quantos dias, para buscar algo que já recebeu. Isso é morrer de fome ao lado da mesa.
E às vezes a pessoa, mas eu estou aqui, eu estou vendo a mesa, o banquete está posto, mas eu não mereço. Não, você não merece mesmo. Gente, se vocês acham que Deus vai abençoar qualquer um de nós aqui, começando por mim, porque às vezes acham que o pastor merece. O pastor não merece nada, gente. Ninguém nessa terra merece nada. Então, se você já entra na presença de Deus achando que merece alguma coisa, lascou tudo. Porque tudo é fruto da bondade de Deus. Entenda isso. Tudo é fruto da bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Amém? Você concorda com isso? Glória a Deus. Ó, a Mariane está avisando que o Pietro está com conjuntivite. Então nós estaremos orando no final também por alguns pedidos de oração. O pessoal que está aí na live, quiser colocar os pedidos aí, pode colocar. Daqui a pouco a gente vai estar orando. Então vamos falar, o tema, acabei não falando, mas o tema é a abrangência do cuidado de Deus. Diga assim, a abrangência do cuidado de Deus. Abre a sua Bíblia, por favor, na carta aos Romanos. Carta aos Romanos, é a carta que Paulo escreve à igreja de Roma. E nós vamos ler a partir do capítulo 8. Nós vamos ler um verso apenas, que é o verso 28. Se a gente vai falar sobre o cuidado de Deus e qual o alcance desse cuidado, eu acho interessante falar sobre isso, porque não tem nada errado, tá, em você fazer isso. Eu estou falando que às vezes a gente olha pedidos de oração e a gente tem uma visão, estou falando de mim também, a gente tem uma visão de que nossas vidas são separadas. Pastor, eu peço oração pela minha vida espiritual, pela minha vida emocional, pela minha vida financeira. Vamos, coloca uma coisa na tua cabeça. Você não é um gato que tem 7 vidas, pelo amor de Deus. Você tem uma vida só. E às vezes a gente tem essa percepção ou esse falso pensamento de que a nossa vida ela é alcançada por Deus em algumas áreas e outras não. Deus não faz isso. Deus, ele te abençoou com toda sorte de bênçãos. A Bíblia lá não diz que ele nos abençoou com algumas bênçãos numa área e com algumas bênçãos. Não, ele te alcançou, ele te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Portanto, quando Deus abençoa a Eliane, ele abençoa a vida emocional dela, ele abençoa a vida espiritual dela, ele abençoa todas as áreas da vida dela. Quando Deus me alcança nessa noite com o seu poder e a sua glória, ele me alcança em todas as áreas. Até a cura física, porque quando teu espírito vai bem, quando tua alma vai bem, o teu corpo vai bem. Nós é que muitas vezes não tomamos posse da abrangência do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas. Tem alguma versão aí que diz algumas coisas? Tem? A do Salvador é algumas coisas ou é todas? Todas. Jane, todas? Todas. E lá, vamos ver se lá. Sabemos que todas. Eu gostei dessa versão, não está aqui, ó, não botei hoje, eu não usei a NVI. Mas vamos ler ali juntos, vamos ler, vamos todos juntos lá, ó. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pode se assentar. Pai, tua palavra está posta, tua mesa está posta. Nós não queremos, Senhor, representar a geração que diante de uma mesa morre de fome, que diante da mesa do banquete, da água da vida, da fonte da vida, morre de sede. Nós queremos nessa noite, Pai, usufruir dessa mesa. Nós queremos comer dessa palavra. Nós queremos nos tornar essa palavra. Nós pedimos, Pai, vem, sacia a nossa sede, mata a nossa fome. Eu trouxe um pouco de fome para esse lugar, eu trouxe um pouco de sede para esse lugar. Portanto, Senhor, o que pode saciar essa fome, o que pode saciar essa sede é a tua palavra, é a tua presença, é o teu fogo, é a tua glória, e é dela, Senhor, que nós precisamos.
Por isso, fala conosco em nome de Jesus. Vamos lá. Sabemos que Deus faz todas as coisas. Eu juntei aqui duas versões que ficou assim. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem, ou age em todas as coisas para que elas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito ou o seu decreto. Primeira coisa que eu percebo, queridos, nesse pequeno texto, mas não se iluda, é um texto pequeno, sim, é um texto pequeno, mas que tem pelo menos 3 fundamentos, que nos dá aqui 3 alicerces dessa abrangência, do cuidado de Deus. Deus cuida. Eu sei que talvez, queridos, pode passar pela cabeça de alguém, e já passou pela minha também, porque quem me conhece, quem sabe da minha intimidade com Deus, sabe que eu já tive vontade de brigar com Deus, de sair no tapa com Ele, né? Tadinho de mim. Mas, né, a gente é fraco, a gente é humano. Em algumas situações que eu vivi, eu falava assim, Deus não tem cuidado de mim. Deus não me ama. Deus está muito ocupado lá com a Cláudia, em Cordeiro, para vir me abençoar aqui, na época que eu estava em Teresópolis ainda, né? E eu imaginava assim, Deus está muito ocupado lá com os pastores, está muito ocupado com o bispo, para abençoar a minha insignificante vida. Quando, na verdade, queridos, Deus tem cuidado de todos. Deus tem cuidado do ímpio. Deus tem cuidado do ateu. Deus tem cuidado do crente fervoroso. Deus tem cuidado do crente gelado. Deus tem cuidado de todos. Deus nos ama. E não é porque a gente faz ou deixa de fazer alguma coisa para isso. É porque Ele é amor e Ele não sabe fazer outra coisa a não ser nos amar. Ele nos ama. E o cuidado, o amor de Deus, ele é expressado no cuidado. Ele é percebido no cuidado. Então eu volto a dizer algumas situações que Deus permite na nossa vida, às vezes nos dá a falsa ilusão ou o falso pensamento de que Ele não tem cuidado de nós. Mas por que, pastor, que se Deus tem cuidado de mim, Ele permitiu que eu passasse por essa enfermidade? Por que Ele permitiu que eu passasse por esse sofrimento? Querido, Deus não quer que soframos. Deus não quer que soframos. Mas a gente não tem noção do que o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente come, o que a gente deixa de comer, pode trazer como malefício para a nossa vida. Eu vou dar um testemunho rápido, vou tentar resumir assim, muito rapidamente esse testemunho. Todos sabem que eu tenho um pé quebrado. Não está quebrado, calma, tá no lugar. Mas eu já quebrei o pé uma vez. E quando eu quebrei o pé, foi a única vez que eu quebrei ossos na minha vida, eu estava colocando uma placa na igreja, e queridos, a altura que eu sentei do padrão para pular era 1,5 m. Então eu tenho 1,64 m, 1,5 m é isso aqui, a altura de um padrão de relógio. Eu sentei na lajinha do padrão, assim mesmo, irmão. Sentei para fazer assim, pular. Só que na hora que eu forcei com o braço para pular, a beirada do padrão, que era uma lajinha fininha, quebrou. E no que quebrou, minha mão foi e eu fui de lado. No que eu caí de lado, meu pé virou e quebrou o calcânio, o osso do calcanhar. Se você já viu aquele osso de baleia, que o pessoal chama de, acho que é pedra-pome, que é toda furadinha para lixar o pé, uns chamam osso de baleia, outros chamam pedra-pome. O nosso calcânio é parecido com aquilo. Meu calcânio quebrou em 5 lugares. Irmãos, eu não reclamei. E aí, eu estava com uma dor insuportável, meu pé virou uma bola. Tinha um irmão que estava comigo lá, me botou no carro e ele foi tão voado. Lembra do Miqueias? O Miqueias correu tanto ali de Campo do Coelho até o Raul Sertã. Meu Deus do céu, eu não sabia se eu ficava preocupado em bater o pé, né, ou morrer num acidente. Mas ele me socorreu. Deus usou aquele menino naquele dia para me socorrer. Sabe, cheguei no Raul Sertã, não tinha vaga na emergência, na urgência, não tinha vaga, estava lotado. E aí uma enfermeira me pegou e falou assim, eu vou te levar para a pediatria, não tem ninguém na pediatria. Quando eu chego na pediatria, vazia. Não tinha ninguém na pediatria, eu sozinho na pediatria. A criançona, né, com o pezinho quebrado. Aí chega lá, a menina me deixou, uma jovem de cadeira de rodas. Aí veio uma senhora. E essa senhora chegou para mim e falou assim, o que aconteceu, meu filho? Eu falei, eu estava lá colocando uma placa e caí de mau jeito.
E quebrei o pé, não sei aonde, mas eu quebrei o pé, apertava uma bola. Ela falou, você faz o que da vida? Eu falei, eu sou pastor. Ela falou assim, gente, foi profético, tá? Eu nunca mais vi aquela mulher. Eu fiquei 14 dias internado na Rua Sertã, eu nunca mais vi aquela mulher. E ela falou assim, você não caiu, não. Deus te derrubou. Porque se ele não fizesse isso, você não pararia. Deus te parou, filho. Quando ela falou isso, eu era acelerado, gente. Eu era acelerado. Hoje eu estou aqui em Cordeiro, eu estou com o freio de mão um pouquinho mais puxado, né? Pezinho no freio, pezinho no acelerador. A gente vai dosando, né? Mas eu era bem... A Zaida me conheceu nessa época. Pilhado. Pensa num cara pilhado. Né? E não, vamos lá, vamos botar a placa. Não esperava uma AD, eu ia lá e botava. Uma AD não podia, eu ia lá e botava. A gente botava junto com uma AD, chamava uma AD. E uma AD a gente pegava firme. Eu nunca tive problema de pegar na colher de pedreiro, de pegar na enxada para ajudar a fazer o que tinha que fazer na igreja. Nunca. E nunca terei problema com isso. Mas eu estava pilhado desde quando assumi aquela igreja. E aí essa enfermeira falou isso. Deus te parou. Sabe o que aconteceu? Fiquei internado 14 dias, depois nada resolveu no Raul Sertã, o pé já estava necrosando. Aí Deus mobilizou a minha esposa, usou a minha esposa com uma autoridade, assim, com uma ousadia, conseguiu um médico particular, operei o pé no antigo Serrano, que era outro nome, agora é Serrano, mas era outro nome, né? Era o quê? Isso aí, eu não ouvi direito não, mas... DEI. Eu operei lá com o doutor Honório, não sei quem conhece, que é especialista em pé, a cirurgia ficou perfeita. Sinto nada nesse pé, perfeito. Pulo, corro, chuto bola, né? Chuto lata também. Mas o que aconteceu? Eu fiquei 3 meses, ele falou para mim, você não vai poder pensar em botar esse pé no chão por 3 meses. E depois de 3 meses fazer fisioterapia, que era mais 1 mês e meio para começar a pisar. Aí eu descobri coisa na igreja que eu nem sabia que tinha. Pessoas que começaram a ministrar a palavra, pessoas que começaram a ajudar no louvor, pessoas que começaram a ajudar na acolhida, pessoas que começaram a fazer visita para suprir a falta do Emerson. Eu falei assim, se eu morrer a igreja não acaba não. Às vezes a gente acha isso, né? Se eu morrer a igreja vai acabar. Se eu morrer, o que vai ser da central de Cordeiro? Se eu morrer, dia seguinte já tem outro aqui, irmão. Se alegre, porque o Senhor não vai deixar vocês sem pastores, né? Então, às vezes a gente acha que a gente é insubstituível, mas sabe o que aconteceu? Deus me parou para a igreja se mobilizar e os dons e ministérios aflorarem. Brotou obreiro, acho que até da terra naquela temporada. E aí a gente foi descobrindo talentos. E aí a igreja tomou um novo rumo. A igreja ela tomou uma nova dinâmica agora, se tornou muito mais ativa. Porque o pastor hiperativo, às vezes, não permitia, ou então não percebia os talentos que tinham ali. Mas lá no hospital, eu ganhei uma mulher para Jesus, depois semeei a palavra também no rapaz que ficou comigo na ortopedia. Eu saí de lá, não sei, mas ele estava muito tocado, ele era frustrado pelo evangelho, mas eu falei muito com ele. E eu quero crer que Deus tenha já salvo aquele rapaz. Ele estava paraplégico, só movimentava os braços, né? Da cintura para baixo, não. Mas depois que tudo aconteceu, na hora a gente não entende dessa forma, tá? Na hora que a bomba estoura, que a doença vem, que o acidente acontece, que a fatalidade chega, a gente não vê dessa forma. Mesmo sendo pastor, mesmo tendo às vezes uma visão espiritual, uma maturidade, você fica nos questionamentos. Se Deus é bom, por que Ele permitiu isso? Mas lá na frente, a igreja se tornou muito mais dinâmica, muito mais produtiva. A minha esposa, o ministério dela assim, brum, foi uma bomba, né? Uma bomba no sentido bom, porque ela explodiu. Ela começou a fazer muito mais coisas do que fazia antes. E eu tive a experiência de aprender que eu não posso carregar a igreja nas costas. Então, meu ministério também amadureceu. E aí eu penso da seguinte forma, se a gente não estiver ciente, percebendo que o cuidado de Deus ele abrange cada detalhe da nossa vida, que às vezes pode parecer
que Deus se esqueceu, que Deus errou, que não, o negócio não podia ter sido assim. Eu quero dizer nessa noite para você, Deus pensa no cuidado a nosso respeito em todas as áreas da nossa vida. Cada detalhe que acontece conosco é permitido, é autorizado. Deus está no controle e Ele sabe o que faz, porque Ele nos ama. E esse cuidado abrange toda a minha vida, todos os acontecimentos, tudo que está à tua volta representa o cuidado de Deus. Talvez fique difícil perceber isso se a gente olhar apenas para essa vida. Queridos, mas a vida que Deus tem para nós, ela vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Ela vai muito além do que a nossa mão alcança. Existe uma eternidade preparada para nós. Então, a primeira verdade que eu percebo é que a abrangência do cuidado de Deus alcança todas as coisas, nos seus mínimos detalhes. Eu já preguei sobre isso aqui. Deus, quando me fez Jane, fez cada um de nós que estamos aqui, pensou em cada detalhe da nossa existência, da nossa essência. A cor do seu cabelo, a cor da sua pele, seu biotipo, sua altura. Oh, meu amado, percebeu que eu estava com você? Obrigado. Você é um cavalheiro, servo do Senhor. E aí, é claro que Ele também permite que você participe, né, nessa aparência que você tem. Uns engordam um pouquinho, porque tem dificuldade, como eu, de segurar um pouquinho a boca, né? É um amante do paladar, né? Outros já têm problema de se ver gordo, então passa fome, consegue passar fome para não engordar. Mas Deus pensou em cada detalhe nosso, da nossa existência. E o segundo fator que me faz perceber a abrangência do cuidado de Deus é que todas as coisas que são alcançadas por esse amor estão interligadas. Existe uma conexão. O texto que nós lemos, na versão que o Lucas colocou, diz que todas as coisas contribuem separadamente. Não foi isso? Não. Como é que está lá? Todas as coisas contribuem juntamente, ou seja, o cuidado de Deus ele é como a igreja metodista, ele é conexional. Deus não faz uma coisa na vida da Zaida totalmente desconectada de outra. Para Deus, todas as questões estão ligadas, tudo está conectado, conexionado, tudo está contribuindo juntamente para... Olha lá, ó. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Juntamente. Eu queria que você pensasse nesse juntamente. Vamos dar um exemplo. O que eu poderia usar como exemplo? O motor de um carro. O motor de um carro, você tem engrenagens. O relógio também é interessante. Não esse relógio digital, mas o relógio antigo de ponteiro. Fica mais legal ainda de dar o exemplo. O relógio antigo de ponteiro, ele tem vários disquinhos dentro dele que geram um motor que se move por movimento, por balanço. E ali tem vários discos. Tem os discos grandões, tem os discos médios e tem os disquinhos pequenininhos. Mas todos aqueles disquinhos, eu estou falando disquinhos é porque eu não sei o nome, tá? Eu não sou profissional da área. Mas são discos muito fininhos e todos eles têm uns dentinhos, que são engrenagens. Se um dentinho daquele quebrar, acabou. O relógio vai atrasar, o relógio pode adiantar, o relógio pode parar. E aí o plano de Deus, queridos, é assim. Quando Ele traça algo para a vida da Luciene, e Ele já traçou desde a fundação do mundo, quando Ele pensou na Rosiane, projetou um sonho para ela, uma vida para ela, Ele pensou, eu sei que lembra a escolinha do professor Raimundo, mas não faça isso, nos mínimos detalhes. Cada dentezinho de uma engrenagem, de um propósito, de um decreto dele, da vontade dele sobre a vida dela, e tem que estar minuciosamente alinhado. Então, muitas vezes, a coisa não sai do jeito que a gente esperava. Não foi porque Deus se desconectou, não foi porque houve uma falha na engrenagem espiritual da nossa vida, mas é porque muitas vezes nós nos desconectamos dele. Mas se você está conectado com Deus, se não existe um abismo entre você e Ele, e quando a gente nasce esse abismo já existe,
A Bíblia diz que nós fomos destituídos da glória de Deus por um grande abismo, que era o pecado. O pecado era um vale imenso que nos separava de Deus. Aí vem Jesus e cria um novo caminho, pelo novo e vivo caminho. Jesus é a ponte, Jesus é o trilho, Jesus é a estrada, Jesus é a porta, Jesus é o único que consegue me conectar, transpondo esse abismo do pecado. Então, por mais longe que pareça que Deus esteja, porque às vezes eu olho para a minha capacidade, a minha pequenez, e eu, mas Deus não, Deus pode até estar longe, porque eu talvez me reconheço como muito inferior, mas eu estou conectado. Então, às vezes a gente tá aqui, né? Por exemplo, nós estamos aqui com pessoas aqui que estão em outro estado e longe do Espírito Santo, por exemplo, como a Regilene está hoje aqui conosco. Mas a Regilene está aqui na Central de Cordeiro, conectada através de um sinal de internet que vai até lá. Algumas vezes a Silvia, que mora lá na Flórida, amiga nossa, ela assiste o nosso culto. Eu não sei se ela está assistindo agora, mas olha lá, ela está lá nos Estados Unidos, mas consegue receber o que está acontecendo aqui, porque ela está conectada. Então não importa, meu irmão, se a tua distância entre Deus é longa, se é próxima, se Jesus é o teu caminho, se Ele é a porta e você passa por Ele, Deus se torna perto o suficiente para alcançar a minha e a tua vida. Aleluia! Glória a Deus por isso. E aí eu percebo que tudo está interligado pelo cuidado de Deus. E por último, e aí talvez a parte mais importante, que a gente está tentando construir uma ideia. Tem um detalhe nesse texto que às vezes provoca alguns pensamentos errados no coração das pessoas. Um detalhe muito importante. Deus não odeia ninguém. Deus, Ele ama todos. Talvez não seja o que você gostaria de ouvir, porque você vai pensar assim, pastor, mas Deus ama até o assassino que matou meu parente. Deus ama. E é por isso que você não é Deus, porque você não conseguiria amar aquele que talvez estuprou uma filha, um filho, uma criança. A gente não consegue, às vezes, olhar como Deus olha, e a gente de cara rejeita amor a essas pessoas. A gente tem dificuldade, às vezes, de amar o diferente. Só porque o irmão é moreninho e eu sou branquinho, às vezes eu tenho dificuldade de lidar com o racismo. Às vezes a gente tem dificuldade de lidar com os que fazem o mal. Deus não se agrada do mal. Quando a gente fala da maldade, a gente está falando das ações. Mas quando a gente fala daquele que praticou o mal, a gente está falando de um ser humano que está perdido. E eu confesso para você, eu nunca passei por isso. Eu não sei qual seria a minha reação se eu vivesse um assassinato na minha casa, contra alguém que assassinasse alguém na minha casa. Eu não sei que dor é essa. Mas o que eu sei é que Deus é amor. Ele repugna o mal. Ele odeia o mal. Mas Ele ama o pecador. E por isso Deus não é gente. Porque se Ele fosse gente, o ser humano estava lascado. Tem pessoas que às vezes você não quer nem que bote o pé aqui na igreja. Fulano, pastor, fulano não merece. É um miserável, bandido. Deus está querendo salvar aquela pessoa para tirá-la do pecado, tirá-la da morte eterna. Então, se você não ama, cuidado. Porque às vezes a gente se coloca numa posição de achar que só porque ama a Deus, porque nós dizemos isso, né? Nós dizemos que amamos a Deus. Eu posso perguntar aqui, todos vão concordar. Quem ama a Deus aqui, levanta a mão. Pode levantar, fica com medo não. Quem ama a Deus aqui? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Todos nós amamos a Deus, é verdade. Mas quem ama, responda sinceramente.
Quem ama apaixonadamente a vida que você está levando hoje? Se você não quiser levantar a mão, não precisa, para não se expor. Pode ser que a gente tenha pessoas entre nós que amam a vida que está levando. Eu estou no meu melhor momento da minha vida. Eu estou apaixonado esse ano que eu estou vivendo. 2024 é o melhor ano da minha vida. Nossa, eu estou na melhor fase da minha existência. Estou feliz com tudo, com trabalho, com marido, com esposa, com filho. Nossa, minha vida está uma maravilha. Talvez a maioria não vai responder assim. Porque sabe que apesar de amar a Deus, porque você declarou que ama, você não consegue amar a vida que você está levando, porque tem muita coisa fora do lugar, tem tanta coisa que você queria melhorar. E aí eu pergunto, o verso diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, tem um propósito, olha lá o propósito, para o bem, para o melhor. Todas as coisas, elas vão se engrenar, elas vão ali se conectar, elas vão acontecer de modo que aqueles que declaram que amam a Deus, vivam, comam, usufruam do melhor. E aí, então, se a vida não está exatamente como eu esperava que estivesse, não está tão boa assim, o que está errado? Será que Deus errou? Será que foi eu que errei? Aí vem o segredo, olha lá o segredo no final, ó. Dos que amam a Deus, vírgula, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha a chave. Qual é a chave? Não basta declarar que eu amo a Deus. Porque na hora do aperto, Cláudio, eu já vi isso. Na hora do aperto, lá no leito, você vai pregar para o ateu, porque a vida inteira ele falou que era ateu. Não acredito em Deus, não acredito em diabo, não acredito nessas coisas, não. Isso é o ópio da sociedade, né? Isso é mitológico, enfim. Mas naquela hora que a morte é iminente, até o ateu, se você prega para ele, e ele está no desespero, ele sabendo que vai morrer, ele fala assim, não, pode orar. Eu creio. E o medo de morrer? Ainda mais se eu estiver orando. Se eu estiver orando, irmãos, eu tenho uma pregação para ateu. Até hoje, eu já vi alguns se converterem. Não é uma pregação, não chega a ser uma pregação, mas uma palavra de conhecimento, uma palavra de uma troca de ideia. Né? Acho que eu já consegui ganhar alguns para Jesus. Mas olha que interessante. Você pode estar feliz, você pode ser abençoado, você pode estar bem assim, contente, mas você dizer assim, não, eu amo a Deus, mas eu não consigo amar a minha vida ainda porque está faltando isso, está faltando aquilo, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, eu preciso receber isso, receber aquilo. Acho que falta tanta coisa ainda para dizer que eu amo a vida que eu tenho. E aí, isso acontece, sabe por quê? Porque não é que a palavra não se cumpriu, mas muitas vezes a gente ama a Deus, mas a gente abre mão do propósito. Ou seja, para essa palavra se cumprir na tua vida, todas as coisas contribuírem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, Aida, você tem que ter coerência com o que você sente por Deus, que é o amor, e o propósito dele para a tua vida. Se você diz que ama a Deus, mas você está fora do propósito para o qual você veio, para o qual você nasceu, você pode dizer que ama a Deus e ser a pessoa mais infeliz dessa terra. Porque todo o plano de Deus, tudo que foi arquitetado por Deus, cada detalhe da nossa vida, cada permissão dada por Ele para que nós existíssemos nessa terra, tem a ver com o propósito. Tem a ver com a missão que Ele nos deu. Jesus era rico? Não, estou falando. Jesus tinha riquezas terrenas? Pronto, agora ficou mais fácil. Jesus não tinha riquezas terrenas. E às vezes a gente associa felicidade à riqueza. Se fosse assim, né, Luciene? Nenhum rico, nenhum milionário se suicidaria. E o que mais tem, gente?
Pessoas muito bem de vida, que não falta nada, com a conta recheada, com prédios, com mansões, e tirando a sua vida. Então, felicidade não tem a ver com dinheiro. Pode até ajudar, né? O dinheiro ajuda em algumas partes, mas o dinheiro não é felicidade. Pessoas que tentam preencher esse vazio da felicidade, muitas vezes com drogas. E vão se enfiando, se enfurnando nas drogas, e aquilo traz uma sensação de felicidade, mas quando acaba o efeito da droga, da onda, né, a pessoa entra numa deprê e ela quer morrer, ela não quer ver ninguém, ela tem nojo, ela tem ódio da vida, e aí se droga de novo para não se matar, até o ponto de que se droga tanto e tem uma overdose e morre. A gente vai dar vários exemplos aqui, a gente vai passar a noite aqui dando exemplo de pessoas que tentam resolver o problema da sua felicidade com coisas, com pessoas. Quando, na verdade, a única coisa que pode te dar felicidade nessa vida, eu estou falando sério, é o teu propósito. E se você está perdido desse propósito, você pode ter tudo, mas você nunca vai ter felicidade. Eu queria que você lembrasse de uma frase da fala do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, e se você puder, gente, vê esse filme. O nome do filme é Ressurreição. Ressurreição, do apóstolo Paulo. É o Ressurreição? Eu posso estar enganado com o nome. Às vezes eu troco. Depois dos 50, fiz 50 semanas agora. É Ressurreição? Gente, vê esse filme. Porque às vezes a gente olha ali o texto, né? Paulo falando ali, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Você sabe que momento ele está falando isso? Não é, né? Então, o Lucas vai passar para a gente qual é o filme. É o filme que conta a vida do apóstolo Paulo. Não sei se é Paulo mesmo o nome, alguma coisa assim. Apóstolo Paulo, o nome do filme. É, o último que saiu, o último recente. Ressurreição, acho que é outra coisa, é. Mas tem Ressurreição também, que é muito bom. Mas olha só, quando o apóstolo Paulo, vou fazer um teatro aqui agora, tá? Quando o apóstolo Paulo está declarando essa frase, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, ele está com a cabeça, Zaida, na guilhotina, assim, ó. Uma lâmina, lá no alto, a apenas alguns segundos de caírem sobre o seu pescoço e decapitarem ele. E ele declara exatamente assim, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O cara que viveu experiências fantásticas, mas porque estava vivendo o seu propósito. Nada nessa vida, nem na eternidade, vai preencher a tua vida mais do que o teu propósito. Pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Deus vai te mostrar. Você só precisa querer descobrir. Eu tentei fugir disso, porque quando eu descobri o propósito que Deus tinha para mim, eu estou sendo sincero, eu tinha medo, eu tinha insegurança, eu nunca quis me ver pastor. E eu sei que nem todos serão pastores. Mas Ele chamou a gente para representar o reino dele nessa terra. Aí qual o seu papel nessa representação? Você precisa sentar com ele, buscar e ele te revelar. Mas a mim ele deu a graça de ser pastor. E tudo que eu mais fugi, e ó, vou te falar, eu tinha tudo para acreditar que a minha fuga de Deus era a melhor coisa que eu estava fazendo, a fuga do meu propósito, porque num período pós-atentado do 11 de setembro nos Estados Unidos, logo pós-atentado, eu tirei o visto para os Estados Unidos e consegui. E não foi só visto, não. Eu tirei green card, social security. Só não me tornei cidadão americano, porque não era para ser. Eu fiquei 4 anos só lá. Na época, para ser cidadão americano, tinha que ter pelo menos 10 anos, acho que 10 anos no mínimo de residência. Mas foi o período que financeiramente eu mais prosperei. E aí, de repente, você pensa assim, então, se eu estou prosperando, as portas estão se abrindo, Estados Unidos da América, o país da oportunidade, eu estou dentro lá, escolhendo emprego. Eu escolhi emprego, irmãos.
Não quero isso aqui não, que eu quero ganhar mais ali naquele ali, que ele ali é melhor. Não quero isso aqui não. Escolhi emprego. Que época boa, prosperando, ganhando dinheiro, aprendendo um novo idioma, uma nova cultura. Eu podia falar assim, então eu estou na direção certa. Estou na direção certa. De repente, papai pega o tapete e puxa. Papai do céu fala assim, vê se tudo que você tem é capaz de te fazer feliz. Porque bateu, sabe, bateu assim, aquela razão assim, que eu sabia que eu tinha tudo, estava conquistando tanta coisa, estava completamente fora do propósito de Deus. Até que Deus usa um profeta, quando eu vim no Brasil pela penúltima vez, e ele fala assim, ó, o Senhor te quer de volta. Apontou o dedo assim para mim e falou, o Senhor te quer de volta. Corpo, alma, espírito, olhos, boca, todo o teu ser voltado para a presença dele. E hoje, estou aqui. Saí de Teresópolis, fui enviado para Friburgo, de Friburgo agora para Cordeiro, daqui só Deus sabe para onde eu vou, né? Mas os meus olhos estão na eternidade. Os meus olhos estão na eternidade. E enquanto aqui nessa terra estiver, eu já negociei com Deus, eu fiz um negócio com Deus e eu não vou mais voltar atrás do negócio que eu fiz com Ele. Eu não largo mão do arado, eu não olho mais para trás. É como se eu tivesse quebrado os meus retrovisores para nunca mais olhar para o passado. E quando olhar, é olhar para me lembrar de onde eu vim, saber aonde eu estou e vislumbrar para onde eu estou indo. Essa é a convicção que Deus quer gerar no teu coração. Qual é o teu propósito? Independente do que for, se é um propósito de Deus para a tua vida, é grande, é eterno, é maior do que você. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Vamos orar então? Então eu queria que você viesse aqui à frente, nós vamos orar. E eu queria chamar a Aline para me ajudar mais uma vez. Nós vamos orar pelos pedidos que estão aqui na internet, o Pietro, né, que está com conjuntivite. Vamos orar pelas irmãs que estão se recuperando aí das suas cirurgias. Vamos orar para que Deus nos restaure, então, nos comunique, né, nos clarifique